Fala Legião X, estamos aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou o Thiago Feitosa, estou ao lado do meu irmão Zé Bonner e viemos aqui, né, pessoal, nesse momento marcante, no dia 22 de março de 2015, que é o Dia Internacional da Água, Dia Mundial da Água, onde, né, se discute essa questão da água, né, essas datas simbólicas que são às vezes, né, mencionadas na mídia, mas se tem um assunto que é pertinente a esse momento e que vai abrir a nossa série aqui no X versus X, vai ser a própria água, né, Zé Bonner? Com certeza, inclusive achei que tá faltando aqui uma garrafinha de água, né? É verdade, tá faltando tanta água que não tem aguinha aqui. Não tem água aqui. Pô, isso, já tá tendo racionamento do Projeto X. Pesando projetos aqui também, reduzindo os gastos aí. Então, gente, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui. Vou tentar aí acrescentar um pouco nesse nosso bate-papo a respeito da água, né? Nesse primeiro bloco, é isso, Thiagão? É verdade, né, Zé? Esse primeiro que a gente vai falar sobre o consumo e a disponibilidade de água. Vamos discutir aí algumas temáticas a respeito disso. E vamos ter vários outros blocos, né, falando sobre questões de energia, questão de crises, questões de geopolítica, analisando água no Brasil, ou seja, vai ter água para tudo quanto dá. Aqui não vai faltar água, né, Zé Bonner? Aqui vai ter água à vontade, né? Pelo menos no discurso, né? Vamos lá, Zé, como que a gente começa então falando sobre o quê? Perfeitamente, a gente pode aqui, né, Thiago, fazer esse paralelo com a biologia, né? A importância que temos, né, que dar a água para o consumo humano, né? Essa primeira imagem que a gente está projetando para vocês aí, ela mostra a importância da água na vida pela faixa etária, né, Thiago? O que a gente pode notar aí? Que quanto mais novos nós somos, mais há necessidade da água. Nós somos uma espécie de Acolândia, não é isso? É verdade, né, Zé? E aí eu percebo que, então, se a água faltar, a mortalidade infantil pode aumentar, Zé? É isso mesmo? Perfeitamente. A gente pode já começar daí, né? Ou seja, falando que as áreas onde nós temos uma alta taxa de mortalidade, elas são áreas onde nós temos uma grande carência hídrica. Já podemos relacionar dentro aí essa tabelinha que mostra pra gente a importância do consumo da água, né? O professor de biologia sempre fala aí, né, que é para manter temperatura corpórea, etc. É tal. verdade. E também a nossa pressão, né, arterial. Então a água aí sempre mostrando sua importância. Né, Zé? A gente percebe que para a expectativa de vida e para a mortalidade infantil são indicadores muito importantes, né? Então a gente percebe que 0 a 2 anos, de 75% a 80%, né, de água no organismo, né? De 2 a 5, 70, 75%. Ou seja, até o final da adolescência, ali, né, do início da fase adulta, a gente tem ali 63%, né, ali de 15 a 20 anos, de água no corpo. Né? Então, é verdadeiramente um elemento transformador, né? É importantíssimo. Com certeza. Para a sociedade. Né? E até o final aqui, né, a nossa vida mostra essa importância que nós temos, é sempre a maior parte do nosso corpo. É verdade, né? Então a gente pode já fazer uma relação com a saúde local, já trabalhando com essa lógica do IDH, né? Também, ou seja, as áreas mais áridas, elas são áreas que tendem a apresentar um IDH mais baixo, né, Sim, Thiagão? sem dúvidas, é. Importante essa estatística aí, né? Agora, importante também a gente observar, né, pessoal? Dentro dessa realidade de crise, né, que a gente depois vai discutir, mas existe essa discussão, esse questionamento, né, do quanto que se gasta de água, né, o consumo. Nós somos verdadeiramente tão decisivos assim no consumo, e aí, né, a gente tem algumas informações aí, né, Zé, para tratar a respeito disso, né? Com certeza. A gente reparou aí essa tabelinha aí que o aluno X está acompanhando a partir de agora, que mostra quanto que nós gastamos de água por dia, né, Tiago? A gente pode traçar aqui vários paralelos. O primeiro que eu trouxe aqui é a ideia da sociedade de consumo, né, Tiago? A gente nota que a sociedade de consumo, ela estabelece um gasto muito alto ou um gasto muito acima dessa linhazinha vermelha que o aluno vê aí, que é o quanto a Organização Mundial da Saúde põe como a média ideal. Tiago, são 50 litros que eles estabelecem. Olha quanto que o canadense vem usando. Que isso, Zé, isso é impressionante. Nossa, 600 litros numa média que deveria ser de 50 por dia. 600 por dia, gente, isso é uma caixa d'água praticamente por pessoa, né? Realmente, ou seja, podemos observar, né, Zé, que para manter um estilo de vida mais sofisticado, o consumo de água acaba sendo mais elevado, né, Zé Bonner? Com certeza. Dá para perceber isso, né? Então, o norte-americano ele vem com uma média de 350 litros por dia, assim como o japonês. O europeu
cai para 200. Sim. Não vamos flexibilizar aqui, é porque lá eles apresentam uma dificuldade de acesso à água. Não né? é consciência, é falta de água disponível, né? Perfeito, Thiago. Fantástico. E o brasileiro que está com uma média 3 vezes maior do que a OMS indica, né? Ou seja, orienta. Sim. E aí nós vamos para as áreas mais drásticas que nós vamos também traçar aqui. Thiago, o africano da região subsaariana, ou seja, o sul do Saara, ele tem acesso a uma média de 20 litros por dia. Meu Deus, É um absurdo, né? Embaixo a gente tem aí mais ou menos como é que a OMS ela distribui esses 50 litros, né? Então nós temos uma média de 24 litros para o banho, 18 litros para descarga, 3,2 litros para uma higiene básica ali, né? Limpeza das mãos, escovar os dentes aí, né, Thiago? 2,5 litros quase. E aí que a gente volta para o nosso primeiro slide que foi apresentado. Quanto que a gente precisa de água para ver, Thiago? 2 litros. 2 litros de água. Ou seja, a galera tem que fazer aí uma matemática muito apertada para conseguir ter o que é orientado para eles. Eles têm que usar uma média de 10% do que eles têm para beber. Ou seja, o canadense ele consome 300 vezes mais do que um humano precisaria para beber por dia, deixando essa estatística assustadora de 1,1 bilhão de pessoas sem água potável, né, gente? Aí é realmente algo assustador, algo que não há justificativa, né, Zé? Porque os recursos, eles são pertinentes, né, possíveis para todos, né, realmente. Né? Então, é uma lógica perversa verdadeiramente, né? Sem dúvida. E aí, Thiago, cabe a gente salientar onde essa água é usada, senão a gente acaba falando que o indivíduo, né? Importante. Individualmente, nós somos grandes culpados. Porque o cara manda você desligar a torneira, né? Não tome banhos longos, não que você vai gastar água, mas a gente precisa entender verdadeiramente aonde que está o nosso papel nessa engenharia aí, né, Zé? Perfeito, perfeito. A gente pode passar para o nosso próximo slide que o aluno X já acompanha aí com a gente. Olha só, Thiago. Vamos lá. De 100% da água gasta, nós temos 70% da água usada para a agricultura. Ou seja, enquanto você tem 22% voltado para a indústria e 8% para o consumo humano. Então a pergunta é, Thiago, quem é o grande vilão desse sistema ou desse gasto hídrico aí? Porque com certeza essa agricultura poderia economizar muito mais água e não faz, né? É um sistema, você pega aqueles ambientes de irrigação por aspersão, né? No centro-oeste, lá que eles botam aqueles pivôs centrais que jorram água, né, a metros de distância, né? Enquanto você poderia ter outras técnicas, né? Existe o gotejamento, que é uma prática, né, muito interessante, usada em ambientes desérticos, inclusive, onde existe pouca água, é possível plantar com gotas. Né? Então, é um sistema bastante equivocado e o cara pede para você fechar a torneira. Agora, eu queria que você fizesse aquela perguntinha que você fez mais cedo, não sei se você lembra que a gente estava organizando. Acho que ele esqueceu. A pergunta foi, se você economizar água, você faz a diferença? Essa é a questão que você tem que pensar. Não que você não vai economizar água, né? Mas o Zé estava falando sobre isso quando a gente estava planejando aqui o programa. Verdadeiramente, nós somos capazes, né, de reverter sozinhos a crise hídrica? Então, é uma pergunta muito válida, né, Zé, a ser feita, né? E ela é, na verdade, extensa. Ela pode levar a gente a refletir sobre os nossos hábitos alimentares. Ou seja, nós, de certa maneira, né, incentivamos todo esse processo, principalmente na pecuária. Né? A gente pode levantar aí esse gancho dentro da lógica da produção de carne, né, Chelsea? Que gasta muita água, né? Para você produzir 1 quilo de carne, você gasta cerca de 1.000 litros d'água. Não, excelente, Zé. Você levantou uma bola muito fantástica. Ou seja, o hábito alimentar, ele interfere diretamente, e aí vamos além, a gente gosta de ir além. A ideia da lógica do consumismo. Sim. Então, para eu produzir uma calça jeans, quantos litros de água eu gasto? 2.000 litros d'água. Ou seja, a lógica do consumismo naqueles países que nós apresentamos, o hábito da sociedade incentiva a indústria, como nós vimos aqui, a ter um gasto maior. Sim. Então a sociedade ela não interfere nessas coisas como vamos escovar os dentes com a bica aberta, vamos dar menos descarga. É claro que nós podemos fazer isso, mas não é isso que interfere diretamente. Ou seja, os hábitos da sociedade interferem até muito mais nesse gasto hídrico, né, Tiago? Ou seja, Zé, essa agricultura, podemos dizer que grande parte dessa produção está envolvendo rações que vão atender a alimentação animal. Ou seja, quanto maior o criatório animal, você também tem um consumo maior na agricultura de água,
fantástica essa conclusão. E nós temos relatos, né, absurdos de indústrias que usam fios extremamente potentes de água para cortar chapas de aço, para economizar, né, com maçaricos, né, com algum tipo ali de tecnologia de calor. Então o cara usa água para cortar chapa de aço. O volume de água que não deve ser empregado num jato tão intenso. Então a gente percebe que houve até hoje um costume, né, da água como um recurso infindável, né, que não iria terminar. E percebemos que a água realmente ela não vai terminar. Agora a água potável ela pode acabar, com certeza, né, Zé? Com certeza. E essas práticas aí que você associou agora são perfeitas e leva a gente, né, ao nosso último slide desse bloco, que eu acho que mostra para o aluno muito bem como é que esse gasto ocorre por regiões da Terra, que influencia diretamente nessa lógica consumista. Então vamos lá. Vamos lá. E aí, Zé, o que temos aí para mostrar para a nossa legião? Primeiramente eu separei duas observações, né? Os países industrializados, a gente pode ver essa primeira barra, que é a América do Norte, na terceira barrinha, que é a Europa. Sim. Olha como é que nessas áreas, Thiago, a indústria ela tem um percentual de gasto muito maior. Muito maior. Então a industrialização, como você mostrou agora, esse corte da chapa de ferro, etc e tal, podem aí estar acentuando esse gasto hídrico. Ou seja, um modelo muito menos preocupado com a conservação, né? Perfeito, muito bem, muito bem. E a minha segunda observação aí, ela fica na ideia de como é que o nosso aluno pode ver o processo da agricultura, né, Thiago? Tirando a Europa, todas as outras partes do mundo, quem predomina o maior gasto é a agricultura. Sim. Até mesmo na África, né? Ou seja, uma área que é assolada pela fome, nós vamos falar isso, né, pela escassez hídrica, gasta com uma agricultura que é na lógica do plantation. Sim. Ou seja, voltada para atender o mercado externo. Qual é esse mercado externo? As áreas mais desenvolvidas da Terra. Então nós roubamos a água, roubamos o espaço de outras áreas da Terra e aumentamos essa defasagem de acesso aos alimentos. Então uma coisa que é fantástica que o Zé trouxe, porque a gente consegue perceber que essas áreas vão ser pressionadas pelo capital externo a produzirem mais na sua agropecuária para servir às áreas de consumo do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. Ou seja, esses caras têm um nível de consumo de comida, de bebida, de roupas, né, enorme, carne. E isso faz com que essas áreas tenham mais escassez ainda, que é o fenômeno que nós chamamos de exportação da água, né? Porque nós não exportamos água só aguinha engarrafada, mas a água que você vende na sua carne, na sua soja, no seu milho, no seu algodão. Então, quando percebemos, Brasil, celeiro do mundo, né, Zé? Quantas vezes já nos falou isso na mídia? Temos que ser o celeiro do mundo, ou seja, temos a função de abastecer o mundo com alimentos. É uma responsabilidade que nos imbuíram no mundo capitalista. No entanto, isso faz com que nós tenhamos uma escassez ainda maior dessa água, porque a agricultura vai pesar ainda mais e aí a porcentagem disponível é menor, né, Zé? Isso aí eles chamam muito em provas aí, na ideia da água virtual, né? Água virtual. E o aluno lê isso, ele fica meio assim, é só para entendermos a porcentagem de água que nós temos por produto. Então, cada produto que você consome, ele gasta muita água, tem uma história por trás desse produto. E é muito legal que a gente levante essa bola aqui, né, Thiago? É legal. Zé Bonner, mas e onde que falta mais água no mundo? A Legião X está interessada em saber, né? Quais são as regiões mais vulneráveis na Terra a essa falta d'água? Pessoal, tá gostando? Sentiu que aqui a trivela na picanha ela é frenética, né? Fica ligado que vem o próximo bloco aí e a gente discute mais. Valeu!